Amados, eu estou trazendo a segunda mensagem a respeito do mesmo tema que está no livro de Eclesiastes, que diz: educa, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Por que eu tenho preocupação em trazer essa mensagem? Porque eu sou comerciante. Hoje eu estou gravando aqui de dentro do comércio. E eu também sou estudante de física. E eu vejo como as coisas são onde eu estudo. E eu vejo como as coisas são aqui. Eu vejo como é que lá, numa faculdade, um jovem, um adolescente, ele chega crente. E em menos de 3 meses, ele já deixa de ser crente. E antes de terminar o primeiro período, ele já se torna um ateu. Por que isso acontece? Por quê? Porque nas escolas, nas universidades, no ensino médio principalmente, é que o nosso jovem vai ser bombardeado por uma ideia que é totalmente diferente daquilo que ele vem acreditar. Por quê? Porque nossos jovens crescem na igreja. Eles aprendem coisas a respeito da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Ele vai aprender lá, nas igrejas, que Deus criou todas as coisas. Isso é o que eu também acredito. Eu creio. E a ciência está muito mais próxima disso do que da evolução. Então, nas igrejas, nós aprendemos que Deus criou todas as coisas, que Deus nos criou do pó da terra. E ele vai ficar com isso na cabeça e até no coração. Vai ser um rapaz fervoroso, uma moça fervorosa dentro da igreja. Mas quando vier na faculdade, lá nenhum ensino vai ensinar a criação, somente a evolução. E o que isso vai acontecer na cabeça desse jovem? Ele vai ter um choque de ideias. Porque ele vai pensar, eu acreditava numa coisa, mas na escola é outra coisa completamente diferente. Ele vai pensar, o que eu aprendia na igreja, por aquele irmãozinho, por aquela irmãzinha, que às vezes, muitas das vezes, eu sou da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus pequena, as pessoas que dão o ensino de escola dominical muitas vezes não têm assim, um bom nível escolar, vamos dizer assim, são pessoas até inteligentes, mas não têm um bom nível escolar. Ele vai pensar, o que eu aprendia com aquele irmãozinho, com aquela irmãzinha, poxa, estava tudo errado. Porque aqui na escola, onde eu estou estudando com professores formados, e na faculdade com professores com mestrado, com doutorados, ensina outra coisa diferente. Então, eu passei a minha infância e a minha adolescência inteira acreditando numa coisa que era pura fantasia. É isso que vai acontecer na cabeça dele. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que combater a evolução. E como é que se combate a evolução? Com oração? Com jejum? Não. É você preparar o jovem para o que ele vai receber nos ensinos dele, seja no ensino médio, na faculdade. Ele tem que estar lá preparado, sabendo o que vai acontecer com ele, sabendo o que vai estar lá esperando por ele. Porque quando as coisas vierem, quando as perguntas vierem, quando as ideias vierem, ele não vai saber responder. Por quê? Porque ele não aprende na escola. Ele não aprende nas igrejas. A igreja não ensina isso. A igreja tem que ensinar isso. São duas coisas que a igreja tem que ensinar para que nosso jovem não se perca. Uma, a relação sexual. Quando o adolescente começa a namorar, tem que ensinar para ele, tem que falar para ele abertamente. E a outra é o ensino da evolução. E a evolução tem desviado nossos jovens e tem formado verdadeiros ateus, ateus até revoltados com a igreja e revoltados com a criação e com o próprio Deus. Eu conheço muitos deles aqui que até dizem assim, eu até acredito em Deus, mas eu não acredito que Deus tem todo esse poder. Olha que coisa.
Então nós temos que preparar. Se tem algum pastor me ouvindo, procura alguém que tenha conhecimento de ciência, alguém que tenha conhecimento na área de criação. Tem muita gente por aí. Tem muita gente por aí. Entendeu? E leva, faz um culto de ensinamento, principalmente com os jovens, pode ser com toda a igreja, mas principalmente com os jovens. Principalmente com os jovens. Ensina eles a respeito da criação, porque nós não aprendemos isso na igreja. Eu aprendi a respeito de criação, não foi na igreja. Na igreja não aprendi nada. E a igreja tem muita coisa para ensinar. A Bíblia tem muita coisa para ensinar a respeito de criação. A Bíblia não é um livro totalmente científico, mas ela tem fatos. E ela tem muitas evidências científicas que hoje são provadas na ciência e que estão lá na Bíblia. Há milhares de anos atrás, quando ninguém nem imaginava que essas coisas poderiam ser possíveis, a Bíblia já falava disso. Já falava disso, muitas coisas. A vida do corpo está no sangue. A Bíblia falava isso. A Bíblia falava que a luz foi criada antes do sol e das estrelas. Está lá na Bíblia. E muitas outras coisas, diversas coisas. E essas coisas foram tudo provadas hoje. A Bíblia falava que a Terra era redonda. Cerca de 700 anos antes de Cristo. Isso foi comprovado hoje. Então, se nós ensinarmos os nossos jovens a respeito da criação, quando ele entrar, quando ele receber esses estudos, esses ensinamentos de evolução, ele já não vai mais ficar chocado, porque ele sabe o que está esperando ele lá. Ele sabe o que ele responder. Ele sabe o que ele deve responder quando alguém vier lhe questionar. Eu vejo simplesmente pessoas, quando a pessoa faz uma pergunta científica para ela, ela fica, principalmente, entendeu? Fica viajando. Eu vi pessoas sendo humilhadas quando a pessoa pergunta como é possível a arca de Noé caber tantos animais. Aí tu pergunta, por que tu está acreditando nisso? Aí o crente fala, é pela fé. Os animais não entraram na arca pela fé, eles entraram pela porta. Isso é explicado cientificamente. Isso é claro de explicar, coisa fácil. O dilúvio, isso é fácil de explicar. Está tudo na Bíblia. São coisas que nós devemos ensinar. Como o homem foi criado, a genética, o DNA. Tudo isso é bíblico. E se nós ensinarmos os nossos jovens, eles dificilmente entrarão numa faculdade ou no ensino médio e se desviarão, e se tornarão ateus. Então nós temos que ensinar. Procure aí uma pessoa. Você que é um pastor, de repente está me ouvindo, ou você que está ouvindo, comunique ao seu pastor. Cobra a ele esse tipo de ensino. Isso é necessário. Se for aqui no Rio de Janeiro, eu posso ir até aí. Eu não vou cobrar nada. Não vou cobrar nada. Só para esclarecer fatos. Para que você não seja devorado pela evolução. Porque a evolução vai tirar a tua fé. A evolução vai tirar a tua salvação. A evolução ela consegue fazer você se revoltar contra Deus e contra todos. Porque a evolução faz com que você se torne dono de si mesmo. Você é que manda, você é que faz. A evolução tem esse poder. E eu não creio que a evolução ela veio para explicar como as coisas aconteceram. Ela só veio somente para combater a Bíblia. Somente para isso. Tu pode ver que a evolução é tudo que a evolução fala, ela é oposta à Bíblia. Não tem outra razão. Não tem outra razão. E eu não consigo acreditar como é que uma pessoa acha que do nada existe todas as coisas. Como pode do nada existir todas as coisas? Se eu te der um monte de nada, o que tu vai fazer com ele? Nada. Então como é que do nada apareceu? Ele não consegue explicar nada. Não consegue explicar Big Bang. Não consegue explicar nada. Nada. E isso tem alcançado um ensino desse, que não tem nenhuma credibilidade. Tem alcançado tanto êxito e tanto crédito dentro das escolas. Quem é que está por trás disso? Quem é que está por trás disso? Você não acredita? Você nem imagina que seja Satanás? É ele que está por trás disso. Então nós temos que combater isso. Salomão falou, ensina o teu filho, ensina o jovem, ensina o menino
o caminho que deve andar. E isso não é só para o pai ensinar o filho. O pastor tem que ensinar isso para os seus adolescentes. Porque os adolescentes das igrejas são filhos espirituais do pastor. E ele tem que preparar eles para o ensino médio e para as faculdades. Vamos divulgar, vamos alertar, vamos ensinar os nossos jovens a combater as obras de Satanás, que também não briga com ninguém. O que Satanás puder fazer para tirar alguém da igreja, ele faz. E o ensino da evolução é uma grandíssima arma de Satanás. Vamos vigiar, vamos ensinar os nossos jovens e vamos nos preparar para um dia nos encontrarmos com o nosso Deus, o nosso Criador e o Criador de todas as coisas. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.